Pense em tudo o que você já ouviu na vida. Aulas, conversas, sermões, horas e horas de podcast. Agora responda com honestidade. Quanto disso ainda resta em você? Quase nada. A maioria se evaporou. E não foi por falta de inteligência. Foi porque ninguém te ensinou a ouvir. Nós crescemos pensando que a coisa mais fácil que existe na vida é ouvir. Você fica quieto e o resto acontece magicamente. Há quase 2000 anos, Plutarco dizia que isso é uma armadilha. Ouvir não é receber em silêncio. É o trabalho mais ativo e mais difícil da mente. É ele que decide se você se transforma ou apenas passa o tempo. E hoje você vai aprender a ouvir. Não comigo, mas com um dos maiores formadores que já escreveu sobre esse tema. Eu sou Rodrigo Bittencourt, professor de Filosofia, Teologia, História da Arte e um membro integrante aqui do NOS. Mas antes de começar, vinheta! Deixa eu te adiantar aonde isso vai parar. Plutarco vai te mostrar porque o aluno que mais aplaude o professor nem sempre é o que mais aprende. Que existe uma espécie de inveja sabotando o seu aprendizado. E que a crítica que mais te fere, quem sabe, é aquela que te pode curar. Mas para entender isso, você precisa entender quem está falando. Plutarco nasceu em Queroneia no ano 46. Foi biógrafo, filósofo, sacerdote no Templo de Delfos. Talvez você o conheça pelas Vidas Paralelas. Mas também escreveu Os Moralia, Tratado de Filosofia Prática. E ali está essa joia, Peri tu aquoen, a arte de escutar. Ele escreve a um jovem chamado Nicandro que acaba de passar a vida adulta. E o conselho é desconcertante. Ele não diz, agora fale. Ele diz, agora aprenda. Aprenda a escutar. Porque toda a paideia, o ideal da formação integral grega, começa com a escuta, aprender a escutar. E é aqui que isso te atinge, quase 2000 anos depois. Nós vivemos na era do estímulo contínuo, da dopamina barata. A cada 3 segundos você está rolando o seu celular buscando um novo estímulo, uma nova dopamina barata. Nós ouvimos continuamente, e é por isso que a escuta é cada vez mais rara. Porque não é a mesma coisa a escuta passiva que a escuta ativa. Estamos continuamente com fones de ouvido, escutando música, escutando podcast, escutando qualquer coisa, mas não necessariamente essa escuta é uma escuta ativa. Pode ser até mesmo uma escuta passiva. Você passou anos aprendendo a ler, escrever, a se expressar. Mas quantas aulas você teve para aprender a ouvir, a escutar com atenção? Nós aprendemos a falar antes mesmo de aprender a escutar. E Plutarco diz que isso está de cabeça para baixo. Ele tem uma frase que parece um provérbio. Ele diz: a natureza deu a cada um 2 ouvidos e uma só língua, para falarmos menos e ouvirmos mais. Como ouvir, capítulo 3. Parece um trocadilho bonito, mas por trás dessa afirmação existe toda uma compreensão da comunicação humana e da aprendizagem. Plutarco cita Teofrasto para dizer algo muito ousado. Ele diz: de todos os sentidos, a audição é o mais ligado à razão e o menos ligado às paixões. Os olhos a gente seduz com qualquer brilho. Mas a virtude só tem um caminho para conquistar a alma: ouvir. E aqui está a parte que me arrepia totalmente. Plutarco compara a alma com um campo. E campo que não se cultiva permanece vazio, permanece cheio de ervas daninhas, ou seja, vícios. Pensa no que isso significa hoje. Você não parou para ouvir, você ouve o tempo todo. Você está constantemente com o fone de ouvido, você escuta conversas no WhatsApp, coloca na velocidade 1,5, 2.0 e às vezes nem termina de escutar toda a mensagem. Esse é o campo tomado pela erva daninha. Nós confundimos o volume do som com a escuta. E por isso que ouvir parece passivo.
Nós nos transformamos em máquinas para receber contínuos estímulos e não para produzir algo. E Platão já tinha enxergado a raiz de tudo isso. No diálogo de Fedro, Sócrates desconfia até mesmo da escritura. A palavra escrita parece viva, mas se você pergunta algo, ela fica muda. Porque a palavra que transforma é aquela que fica entre quem fala e quem escuta. E a ponte que une a fala e a escuta é o silêncio. Ouvir para Platão e Plutarco é participar. E ouvir é uma arte de um outro irmão, ler. Ler o que é difícil. E se você quer ter acesso a essa outra porta, o card está passando aqui em cima, como ler livros difíceis. O link está na descrição. Por isso salve e veja logo depois desse vídeo. Então deixa eu te fazer uma pergunta que talvez incomode. Quantas das melhores palavras que já te disseram morreram ali mesmo? Somente porque estava esperando a sua vez de falar. Então você não estava escutando, estava esperando o seu tempo para poder falar. Uma pequena digressão nessa pausa café. Vou te confessar uma coisa. Já aconteceu comigo muitas vezes num determinado período da minha vida, onde comecei a ler um livro e quando cheguei na última página me dei conta que não tinha aprendido quase nada. E por que isso aconteceu? Porque era uma fase da minha vida onde ainda não tinha aprendido essa arte de escutar. Estava fisicamente presente, mas a minha cabeça estava em outros lugares. E isso pode acontecer com você também. E por isso que eu te digo com a experiência que isso tem cura. Aprender a escutar. Aprender a escutar com um silêncio ativo. Isso é importante. Muitas vezes os nossos relacionamentos não são profundos porque não escutamos o outro. Isso pode acontecer no trabalho, pode acontecer até mesmo na vida familiar, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Essa falta de escuta ativa, essa falta de querer dar uma resposta sem antes ter entendido profundamente a pergunta, sem ver o ponto de vista do outro. É uma arte e, como qualquer arte, se aprende e tem solução. E uma coisa é certa, ninguém aprende a ouvir sozinho. E por isso deixa aqui o seu comentário, entre na nossa comunidade Nosecast e faça parte dessa comunidade. E aproveite também para se inscrever no nosso canal do Instagram, @Nosecast, porque lá você fica por dentro de todas as nossas novidades, até mesmo o que acontece atrás dos bastidores e onde essa conversa tem continuidade. Vamos voltar para a nossa aula. Se ouvir é tão decisivo, por que é tão difícil? A resposta de Plutarco é incômoda, porque o silêncio não é vazio, é trabalho. Ele chama o silêncio de adorno seguro. Não o silêncio de quem não tem nada para dizer, mas o silêncio de quem está inteiramente à escuta. E é aí que aparecem os inimigos. Todos eles moram dentro de você. E o primeiro deles é o ego. Você escuta esperando a sua vez de falar. Você não escuta o que o outro está dizendo. Você está esperando a sua vez de falar. E o segundo inimigo é mais sujo. Plutarco não tem o pudor de nomear: a inveja. Diz Plutarco: quem se ofende com um bom discurso fica amargurado com aquilo que seria bom para si mesmo. Capítulo 5. A inveja faz com que você deseje secretamente que a palavra do outro seja fraca. E quando ela é forte, em vez de te nutrir, ela te fere. E quem sai perdendo é você mesmo. E o terceiro inimigo é o mais disfarçado de todos, que parece uma virtude: a admiração. Parece humildade, mas é a mais disfarçada de todas. Heráclito avisava dizendo: o indolente gosta de deslumbrar-se por toda a palavra que ouve. Capítulo 7. Você se encanta com a voz bonita e engole todo o resto. E aqui está o critério para se defender de todos esses inimigos. Existem dois tipos de ouvintes: as trançadores de coroas e as abelhas. As trançadores colhem as flores mais bonitas, colocam um enfeite, mas é um enfeite estéril.
A abelha pousa no tomilho, muitas vezes mais difícil, e tira o néctar que depois se transformará em mel. Uma ouve pelo prazer, a outra ouve pelo proveito. Como diz Ariston, o banho e o discurso que não purificam não servem. Capítulo 8. Pare aqui um segundo comigo. Desses três inimigos, qual é o seu? O que interrompe? O que inveja? O que se derrete pela voz bonita? Não responda rápido. Pense numa conversa real que você teve. Qual foi a sua reação naquela conversa? E olha que coisa interessante que acontece 3 séculos depois. São Basílio, um bispo cristão, escreve aos jovens dizendo como aproveitar a leitura dos autores pagãos. E ele usa a mesma imagem. Sejam como as abelhas que escolhem as flores, tiram o néctar e deixem o espinho. O conselho grego de escuta se transformou para ele em critério de discernimento. A mesma abelha agora entre fé e razão. Mas falta o inimigo mais duro. É quando a palavra que você precisa ouvir não te elogia, te corrige, diz o que você tem que melhorar. E Plutarco é direto nisso. Ele diz: a palavra que te fere é a mesma palavra que te cura. Fugir das críticas é como fugir do médico depois do corte. Você sai com a dor, mas não sai com a cura. Então fica com essa pergunta. A última vez que alguém tentou te corrigir, você ouviu ou você apenas se defendeu? A gente viu porque ouvir importa e porque é difícil. Agora a pergunta que muda tudo. Por que ouvir é importante? Para Plutarco, ouvir não é colecionar informações. É o cuidado da alma. O que os antigos diziam cura anime, cuidado da alma. Você não sai de uma boa escuta aprendendo mais. Você sai sendo outro, outra pessoa. E ele dá um exercício. Quando você ouve falar mal de alguém, a primeira reação que temos é julgar. Plutarco ensina o contrário. Quando estamos diante do erro de uma pessoa, digamos a nós mesmos o que diz Platão. Acaso eu não seria assim também? Capítulo 6. A escuta deixa de ser um tribunal e se transforma num espelho. No espelho onde você se coloca no lugar daquela pessoa. E é Platão, de novo, no fundo de tudo. E se você quer entender por que Platão é a espinha de quase toda a filosofia, está passando aqui em cima um card com o vídeo Por que ler Platão. Então salve agora e veja após esse vídeo. O link está na descrição. Mas tem um passo que dói. É a coragem de dizer 3 palavras. Eu não sei. Heráclito dizia que o erro não está em ter ignorância, mas em escondê-la. A vergonha de perguntar é o que te mantém ignorante. E aqui chega a imagem mais bela de todo o tratado. A maioria trata a cabeça como um vaso, um pote vazio em que o professor tem que encher. E Plutarco corrige. Ele diz: a inteligência não precisa ser enchida como um vaso, mas inflamada como a madeira, produzindo um impulso inventivo e um apetite pela verdade. Capítulo 18. Porque o vaso recebe e fica passivo. A madeira pega fogo e produz luz própria. Ouvir bem não é guardar a aula, é acender um pensamento que passa a ser seu. E essa chama reaparece 1000 anos depois. Hugo de São Vítor ensina que toda a sabedoria passa pela humildade. E humildade vem de humus, terra, solo, embaixo. E essa ideia casa perfeita com a ideia de Plutarco. Somente a madeira que se reconhece baixa é capaz de pegar fogo e iluminar. Por isso, o tratado ele fecha com uma frase desarmante. Diz: o princípio de viver consiste em ouvir bem. Ouvir bem já é em si o começo de viver. Deixa eu confessar uma coisa. Demorei muito tempo para aprender a dizer eu não sei. E isso foi graças a um grande professor que tive. Tenho muito que agradecer porque tive ótimos professores. Nem todos foram ótimos, mas tive ótimos professores. E tem um professor em concreto
que ele me deixou marcas profundas. Era um professor muito renomado na universidade, foi reitor várias vezes e uma das matérias mais difíceis. Era um homem com muita cultura. Tinha conhecimento vasto de filosofia, teologia, história, arte, música. Um homem que escutava Mozart, Beethoven, Bach. E uma vez, na aula, um estudante levantou a mão e fez uma pergunta. E diante de todos, ele disse: "Eu não sei. Preciso pensar um pouco mais e na próxima semana eu te trago uma resposta." Aquilo me impressionou muito. Impressionou muito porque qualquer coisa que ele tivesse dito, nós teríamos aceito. Mas a humildade de um homem tão preparado dizer diante de estudantes que não sabia responder aquela pergunta, me deixou impactado. Me deixou impactado porque vi a humildade, mas também a honestidade intelectual. Muitas vezes não é fácil dizer que não sabemos. Para mim, isso foi uma marca indelével no meu percurso como professor. Aprender dos grandes, aprender com aqueles que já trilharam um caminho. Isso é importante, muito importante. Se algo do que foi dito até agora deixou você impressionado, deixe aqui nos comentários. E aproveite também para compartilhar esse conteúdo a todas aquelas pessoas que você conhece que gostaria de aprender a arte de escutar. Vamos continuar com a nossa aula. Olhe o mapa do caminho que acabamos de percorrer. Por isso, anote esses 4 pontos. 1. Ouvir parece passivo, mas é o ato mais ativo da mente. 2. Os inimigos da escuta são internos. O primeiro, o ego. O ego que interrompe. A inveja que torce contra. A admiração que engole o vazio. Terceiro ponto, seja a abelha. Seja a abelha e não a trançadora de coroas. Busque o proveito e aguente as críticas, porque a palavra que fere talvez seja a palavra que cura. E 4, ouvir bem é o cuidado de si. A mente não é um vaso para ser preenchido. É a madeira para queimar, para incendiar. E ela só pega fogo se tem humildade, se ela é seca e não molhada pelo orgulho. Mas ainda falta a pergunta mais importante. A que decide se isso vira uma conversa bonita ou uma conversa que te transforma. Para o homem moderno, talvez essa seja a coisa mais difícil de aceitar. Porque nós fomos treinados para o oposto. Para falar, para opinar, para rebater, para responder antes mesmo de entender a pergunta. Porque a tela ela te recompensa por uma resposta rápida e nunca por escutar profundamente. No meio desse barulho parece que ouvir hoje se transforma em algo contracultural. E talvez seja por isso que hoje somos pessoas muito bem formadas, mas não transformadas. Nós não temos um problema de acesso à verdade. Nós temos um problema de escuta. E a escuta, ela exige silêncio, mas um silêncio de qualidade, porque a ponte que une a palavra e a escuta é o silêncio. E se ouvir é a primeira fase da formação, vale a pena conhecer toda ela. O card que está passando aqui em cima, o que é o trivium, o quadrivium, era a arte de aprender, a arte de se transformar, que formou os maiores gênios da humanidade. O link está na descrição, por isso salve agora e veja logo após. Mas antes de você ir, escreva aqui nos comentários qual foi a última coisa que você escutou, uma conversa, uma aula, uma reunião que deixou você realmente inflamado. Deixe aqui nos comentários, porque nós gostamos muito de ler os comentários de vocês e nós lemos sempre todos os comentários. E eu desejo a todos nós que aprendamos sempre a arte de escutar, porque a escutativa ela nos transforma profundamente. E essa transformação começa hoje. Nos vemos na próxima aula. Até lá. 2 caminhos na tela agora. O próximo vídeo para continuar essa formação, ou se você quer ir mais a fundo, uma aula exclusiva da nossa comunidade. Escolha o seu e veja com calma.